Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar apresentando, porque me pediram muito, né? A regra de coloração que eu apresentei no modelo operacional do DX. E quando eu digo que me pediram, eu fico até um pouco surpreso, porque eu busquei ser o mais claro possível e eu creio que todo mundo tenha entendido o modelo operacional, tá certo? Eu vou primeiro apresentar para vocês a regra de coloração do ADX, e em seguida eu vou fazer um comentário que eu creio ser relevante para a vida de vocês como traders, tá certo? É o seguinte, é muito simples, tá certo? Como eu havia mencionado, se o ADX atual ele é maior que o ADX anterior, significa que ele está ascendente. Então, pintar de verde ou qualquer outra cor que você queira, tá certo? Tudo bem. Bem simples. Então, deixa eu pegar aqui. Criar a regra de coloração. Pronto. Se, tá certo? O ADX atual de 8 períodos, tá? 8 aqui. Ele for maior que o ADX anterior, tá certo? ADX anterior, ADX atual, ADX anterior, ADX deslocado em um período. Pintar de verde. Pronto, criar. Botar o nome de ADX, sei lá, 1. ADX1. Criada com sucesso. Vem aqui no ADX. Tirar isso aqui. Pronto. Inserir regra de coloração. ADX1. Pronto, estou de verde. Agora observem bem. Bem simples, né? E por que fazer um vídeo seria necessário para poder apresentar essa regra de coloração para vocês? Eu poderia pegar a regra de coloração e copiar e colar para vocês, né? Seria a coisa mais simples. Só que observem, se você não tem a capacidade intelectual para vir aqui e fazer uma regra de coloração dessa tão simples, desculpa, cara. O mercado financeiro não é para você. Ao menos o trading, tá certo? Gente, eu fiquei surpreso. Que regra de coloração simples, cara. Simples. Uma pessoa curiosa conseguiria fazer uma regra de coloração dessa, tá certo? E um monte de gente vindo me perguntar como é que faz a regra de coloração. Vocês acham que eu peguei essa regra de coloração de alguém? Não. Eu parei, pensei, fui em criar a regra de coloração e fiz a minha regra de coloração. Tá certo? De tão simples que é. Então, assim, vocês têm que buscar... Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês. Vocês têm que buscar pensar, minha gente. Pelo amor de Deus. Tá certo? É uma regra só, é uma condição só. Não são nem diversas condições, é uma. Então, vocês têm que possuir o hábito em começar a pensar, tá certo? Eu sei que tem gente iniciante, mas assim, eu também fui iniciante. E eu conheço um monte de trader atual que um dia foi iniciante. Mas quando eu era iniciante, eu não tinha esse tipo de atitude, tá? Porque isso se assemelha muito mais a uma preguiça, tá certo? Do que a uma falta de compreensão correta de como colocar a regra de coloração, tá certo? Até porque ficou muito bem claro no vídeo, né?
Então, assim, esse é o primeiro ponto. Vocês precisam deixar de serem acomodados, tá? Porque vocês têm que pensar o seguinte: o ambiente de trading ele é altamente competitivo. Então, vamos supor assim, ó, 10 pessoas viram meu vídeo, tá certo? Como eu falei que a maioria das pessoas vieram me perguntar sobre a coloração de ADX, suponhamos que 8 pessoas vieram no meu privado perguntar sobre como que faz a regra de coloração. E essas outras duas pessoas? Essas outras duas pessoas pensaram um pouquinho mais e já fizeram a regra de coloração, e como elas são mais inteligentes, mais espertas, elas possivelmente já estão na demo fazendo backtest, enquanto tu tá aqui esperando a regra de coloração. Elas já estão na frente. Você não. Você que esperou a regra de coloração, você não está à frente. O mercado financeiro, qualquer tipo de mercado, na verdade, existe sempre as pessoas que estão à frente. Essas pessoas que estão à frente são as pessoas mais engajadas, mais interessadas, as pessoas que buscam, as pessoas que têm garra, tá certo? E, consequentemente, por elas terem esse tipo de atitude, elas acabam, consequentemente, sendo mais inteligentes. Mas não porque nasceram inteligentes, e sim porque elas possuem uma vontade maior de correr e atrás, etc. E, consequentemente, acabam se tornando inteligentes, tá certo? Porque a inteligência, a gente se desenvolve, a gente desenvolve a inteligência, tá entendendo? Então, esse é o primeiro ponto, tá certo? O segundo ponto que eu queria comentar com vocês é sobre o aspecto visual, tá? Eu sei que você vê pintado de verdinho aqui te dá uma segurança maior, te dá uma confirmação visual da condição matemática, técnica. Eu sei disso. Isso ajuda operacionalmente. Ajuda, porque nós somos seres humanos, tá certo? Tudo bem, nós somos seres humanos. Claro, se você... É aí que tá. Robô não precisa de cor. Robô não precisa de cor. Robô lê número, tá? Só que eu quero que vocês compreendam também que o mercado financeiro, de maneira geral, o mercado financeiro é número, tá? É número. Só que eu vejo muita gente compreender como se o mercado financeiro, principalmente os grafistas, como se o mercado financeiro fosse algo visual. Porque quando a gente trabalha com gráfico, o gráfico ele é muito visual. Você tem os padrões de candlestick, você tem as cores do candlestick, você tem as cores do indicador, etc. Mas é importante que vocês saibam que o mercado financeiro, todas essas cores que a gente vê, na verdade, são apenas cálculos matemáticos, tá? Ou seja, por detrás de todas essas cores existe matemática, cálculo matemático, tá certo? Não é arbitrário. Então, é assim, é a matemática que gera as imagens, tá? O número que gera a imagem e não o inverso, tá? Então, tu não precisa das cores, tá certo? Claro, com as cores vai te dar mais confiança operacional, etc., como eu já havia comentado para vocês. Mas vocês devem compreender que elas não são essenciais para poderem serem operadas, tá certo? Elas não são essenciais. Principalmente quando se trabalha com robô e modelos objetivos, entende? Então é isso. Essa aí é a regra de coloração, muito simples, tá bom? E não fiquem chateados com o meu comentário nem nada do tipo. Isso daí eu estou mandando a real para vocês. O mercado financeiro é um ambiente altamente competitivo. É um ambiente... Você sempre tem que compreender o seguinte. O mercado financeiro não é um jogo de soma zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte.
Se você fez teu trade, tá? Sei lá. E tu ganhou, tu fez R$100, por exemplo. Tu tem que botar na tua cabeça o seguinte. Alguém perdeu R$100. Alguém perdeu R$100. Se eu ganhei R$100, esses R$100 veio do bolso de outra pessoa. De um banco, de uma casa de investimentos, asset, papapá. Você não sabe. Você não sabe se esses R$100 que tu ganhou veio de um cara que está começando a aprender trade agora e ele está num perrengue e ele não consegue pagar a conta de luz. Tu não sabe se veio de um riquinho. Tu não sabe. Tu sabe que alguém perdeu R$100. Para você ter ganho R$100, alguém perdeu R$100. Então, pensando dessa maneira, justamente por isso que é um ambiente altamente competitivo. Por quê? Porque ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Entendeu? Então, o mercado financeiro é para poucas pessoas. Poucas pessoas vão ter lucros consistentes na bolsa, etc, etc. E isso é normal, isso não é para desanimar vocês, entendeu? Isso aí, na verdade, se vocês pararem para observar, isso daí acontece com qualquer área de trabalho. Os melhores sempre são a minoria, tá? Os melhores sempre são a minoria. É importante que vocês compreendam isso, tá? Isso é sabido desde a Grécia Antiga, minha gente, tá? Só que hoje, devido a um conceito mais democrático, de igualdade, todas as pessoas são iguais, não há pessoas melhores do que outras, mentira, é mentira. Desculpa, é mentira. É óbvio que existem pessoas melhores que outras, em algum aspecto, tá? Em algum aspecto. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham tanto compreendido a regra de coloração quanto os dois pontos que eu comentei com vocês. O de deixar de ser preguiçoso, tá? E que é um ambiente difícil e que exige atitude. E o de que o mercado financeiro é matemática. Tá bom? Até a próxima, então. Por favor, deem like. E é isso aí. Tchau, tchau.